E aí, Xande, beleza? Vamos começar apresentando você para a galera, para quem não te conhece. Pode começar contando um pouco quem é o Xande Guilard, jogador de hóquei inline. Bom, fala Felipe, fala pessoal da Procorpo. Primeiro, obrigado aí pelo convite de bater um papo, que é o que a gente mais sabe fazer nesse momento de pandemia, é conversar e aparecer em rede social. Mesmo se não estiver fazendo nada, mas a gente aparece, a gente se movimenta ali, que é para manter vivo, né? Bom, eu jogo hóquei, né? Eu tenho uma vida aí no hóquei desde 98, são 22 anos praticando esse esporte. E eu tenho esse mesmo período, ele colabora com a Procorpo, porque eu sou aluno da academia desde a época da natação, pequenininho, né? Comecei fazendo natação porque tinha bronquite, então meu desenvolvimento esportivo ele é diretamente ligado, o hóquei com a academia, com a Procorpo. Fui aluno de todo mundo, do Paulo, da Amara, de todo mundo que dava aula naquela época. E eu tenho essa vivência no hóquei de 22 anos. Eu fui atleta de seleção por 19 anos, quase consecutivos. Joguei 18 campeonatos mundiais. É um recorde na história da Federação Internacional. Tem um francês que tem 16, que está atrás de mim. Participei de 18 campeonatos mundiais, é muita coisa, é muito tempo, né? Eu cheguei na seleção com 15 anos de idade, era muito moleque, perdidinho, coitado. E fui traçando meu caminho, participando de muita competição internacional e levando e trazendo também muita coisa para a cidade, né? Então, são 8 títulos brasileiros, 8 títulos estaduais, quase 10 campeonatos sul-americanos, são 9 medalhas em mundiais. Então, assim, é uma coleção de competições aí que deu a condição de eu me desenvolver como pessoa, né, que é isso que é um dos principais fatores do esporte, e me deu uma das possibilidades de um desejo que eu tinha, que era viajar ao mundo, e o hóquei trouxe isso. Graças a ele, eu fui capaz de passar pelos 5 continentes aí e ver muita coisa, ter muita informação, que é algo que a gente deseja, né? Enfim, basicamente, se a gente for falar de tudo, eu estou enrolado. A gente vai ficar aqui só falando de título. E como treinador também, né? Depois, a partir de 2002, a gente começou a desenvolver a escolinha, comecei a trabalhar como treinador de hóquei, fui estudar hóquei, sou um cara que vive fazendo curso. Eu ia recente agora de novo, em março, fazer mais uma atualização. E eu já trabalhei como treinador na Espanha, na França, recentemente estava na França, e aqui em Amparo. A gente desenvolveu também aqui gerações e gerações de garotos vitoriosos, né? São 25 títulos nacionais de categoria de base, 24 estaduais, mais sul-americano, ou seja, são números que são muitos, são alguns números que quando a gente coloca, às vezes parecem meio surreais, né? Quando eu falo para os outros que eu joguei 18 campeonatos mundiais, eu falo, como? Pô, eu cheguei com 15. Então, não tô tão velho assim, não, e tal. E o ano que vem eu tenho idade para jogar o Campeonato Master, né? Eu faço 38 ano que vem e vai que, né? Quem sabe a gente não toma esse caminho de novo. Ô, Xandão, queria fazer 2 observações. Hoje é o meu segundo podcast com atleta e é recorrente, e provavelmente vai ser recorrente em todos os atletas. Todos falam que o esporte deu a oportunidade de conhecer o mundo. Então, se você que está ouvindo quiser conhecer o mundo através do esporte, talvez fique mais fácil. Você vai ter um pouco mais de apoio. Sem dúvida. É um dos grandes benefícios, viu, Felipe? Na verdade, é ser introduzido em diversas culturas, é entender coisas que você não imaginava, é desenvolver um network. Se você souber fazer isso, obviamente, né? Desenvolver um network que você leva para sua vida. Graças a Deus, hoje a gente é super bem recebido em diversos países, mesmo sem, às vezes, não estar em atividade pelo hóquei naquele momento, né? E, enfim, esse é um grande prêmio de fato. Sim. Ô, Xande, vamos voltar lá no começo. O hóquei, principalmente em Amparo, foi você que inseriu. E quando você era jovem, tinha seus 12 anos e foi começar, onde que você encontrou o hóquei? Como que você chegou nele? Cara, eu iniciei baseado acho que, na verdade,
quase todo o país iniciou no momento onde saíram os filmes da Disney, né? O Mighty Ducks foi uma trilogia, foram 3 filmes da Disney que falavam sobre hóquei no gelo, mas naquele momento o filme ele trazia um conteúdo pequeno em um dos filmes sobre hóquei inline, que estava nascendo nos Estados Unidos, né? As pequenas ligas de hóquei inline estavam nascendo nos Estados Unidos. E aí a gente cresceu o olho, porque a gente já patinava, né? A gente patinava na rua, patinava no Ralph e tal. Então a gente iniciou aí. Na verdade, quem me fez começar no hóquei, de fato, foi o Rafael Canina, o filho da dona Marilande, que era meu amigo na época do integrado, e o Rafael era pirado em patinar e tudo. E, poxa, então, cara, eu preciso de um goleiro. E o goleiro, eu todo gordinho, desengonçado, falei, puta, eu já tinha tentado futebol, decepcionando o Fernandão Guilherme, tio da Mara, seu tio também. Falei, putz, cara, ele tinha certeza que eu ia brilhar no futebol. Eu falava, pá, acho que tá esquisito. Eu comecei de centroavante, não tem 2 anos, eu tô no gol. Eu não sei se esse aqui é o caminho, que tal, isso aqui ele dava insistida. Eu tentei jogar de tudo, cara. Eu tentei jogar de tudo que você imaginar de esporte, até beisebol. E aí veio o hóquei, né? Eu ali todo com dificuldade. A minha irmã patinava, o Jota patinava, o Felipe patinava e eu não conseguia. Eu era bizarro de ridículo. Sabe aquele gordinho desprovido, realmente, aquele gordinho no bom sentido, todo fofinho, rechonchudo, cheio de possibilidade de absorver impacto, mas eu era muito descoordenado, muito descoordenado. E essa é uma história muito boa, porque daí o que aconteceu? Eu tinha medo, eu falava, poxa, eu ficava com medo, aí o Rafa já tinha convidado, eu percebi o hóquei como uma maneira, o esporte como uma maneira sempre de inserção, de poder fazer amigos e tudo. Eu falei, poxa, vou tentar. Fui tentar patinar um dia, não deu muito certo. Meu pai viajou no final de semana para a praia, meu pai fazia isso, pegava os filhos e levava para a praia. E naquele final de semana, por alguma razão, eu não fui junto e fiquei com a minha mãe. E conversando com a minha mãe, falei, mãe, putz, então, eu queria jogar hóquei e tal, mas o patins, ela falou assim, ai, mas se eu comprar um patins, seu pai vai ficar bravo. Eu falei, poxa, então, sei lá, né? Vê aí o que você pode fazer. Naquela época, para quem é de Amparo há muito tempo, talvez lembre, tinha a loja 3D, que era onde a Que Bom Sorveteria foi por muito tempo, que vendia diversos tipos de esportes diferentes. Ele tinha desde taco de hóquei, taco de beisebol, flâmula de futebol americano, tinha um monte de coisa. E ele vendia patins lá. Então minha mãe me levou lá e falou, ó, vamos ver então um para você. E aí ela foi e foi super gente boa comigo, comprou um patins roxo e rosa para mim iniciar na minha carreira como jogador de hóquei, valentão. Comecei a patinar pela rua de casa com patins rosa e roxo. Todo mundo me olhando esquisito, né? Já pensando, ai, que menina diferentão. Estamos falando de 20 e poucos anos atrás. E aí eu fui. Comecei, mas não melhorava, demorei um pouco para melhorar e fui jogar no gol. Fui fazer a minha estreia no gol de hóquei, com materiais adaptados, todos construídos pela Cleusa Costureira, minha vizinha, toda uma indumentária profissional, e fiz a minha estreia no gol. E ali eu falei, não é minha função isso aqui. Isso aqui machuca, isso aqui dói, isso aqui não dá glória para ninguém. Eu falei, precisa fazer gol. O negócio tem que ser fazer gol. Eu falei, então vamos melhorar. E aí a gente começou a treinar de fato mesmo, começou a se Mas, movimentar Xandão, bastante. vocês treinavam por conta? Na rua, na rua. E a gente utilizava muito aquelas quadras do Ancona, ao lado do hotel. Ali era basicamente, tinha o Ralph, né? Então ali basicamente era o CT do pessoal do hóquei. Tinha uma equipe que se considerava organizada na cidade, que era a equipe do Solar Bears, que era no prédio do Silvio, que era comandado pelo Silvinho e pelo Canola. E para quem, né, o Silvio é um grande amigo meu, não sabe disso, mas a gente mais lá atrás, a gente brigou. A gente brigou de brigar mesmo, porque a gente não suportava, porque o time dele era bom, e o nosso era ruim. Então a gente não se gostava, a gente não se falava. Enfim, todo esse é o contexto da cidade naquele momento, né? E eu, perdidão, começando e muito entusiasmado pelo Rafa. O Rafa era muito, muito bacana, um cara muito gente boa e que queria. A caminhada disso foi uma evolução muito boa na patinação. Muita gente começou a jogar e as coisas aumentaram. Tinha muita gente jogando na cidade, E dali surgiram alguns que se destacavam. E eu melhorei bastante, eu comecei a me destacar.
E então eu resolvi que um dia a gente estava em Serra Negra patinando, a gente viu uma entrevista na IPTV da equipe da Ponte Preta. Ponte Preta tinha uma equipe vice-campeã brasileira de hóquei adulto, da Ponte Preta No Limits. Eu vi aquela matéria junto com o André, um outro amigo. Falei, poxa, bora fazer um teste lá. A gente achou que a gente ia fazer um teste na Ponte Preta. Um teste. A gente ligou lá, opa, tudo bem? A gente aqui de Amparo e a gente queria marcar um teste. A moça que atendeu a gente falou, que teste? Não, a gente joga bem hóquei aqui em Amparo e a gente quer, olha o nível do ser humano. Né? Eu quero marcar um teste, mas a nossa equipe é muito boa. Como assim um teste? A gente quer... E aí, ser visto. Aí, não, tudo bem, pode vir, mas vai vir no horário de escolinha. De escolinha? Que escolinha? Imagina, a gente vai no horário, não, vem no horário da escolinha. Bom, moral da história, a gente chegou lá, Felipe, a gente não tinha nível nem de escolinha. A gente precisava fazer escolinha para entrar na escolinha e para depois seguir no time. E a gente achava que era bonzão, a gente achava que era filé. E eu topei, eu falei, não, eu vou ficar, eu quero melhorar. E eu e o André é ótimo, nós seguimos ali na escolinha da Ponte Preta por uns 4 meses, até começar a ter oportunidade de ser puxado para o time infantil, juvenil e tal. E ali, para mim, andou. Dali para frente, para mim, foi muito rápido a minha ascensão. No 2 anos, um ano e meio depois, eu já era a seleção brasileira. E nunca mais saí. E, ô Xandão, era em Campinas e você tinha que ir quantas vezes por semana? Cara, eu ia 4. É engraçado essa galera que reclama, o pessoal não tem ideia, né? E eu tinha isso... Aí o que aconteceu? O André parou. Chegou no final de 98, o André estava com algumas situações na casa dele, o pai dele falou, olha, você deu um tempo. E aí meu pai ainda estava vivo, né? Meu pai que já faleceu há um bom tempo. Ele pegou e falou assim, você também não vai mais. Eu falei, como não vou? Nasci grudado com o André. Ele falou assim, não, você não vai. Ele falou, eu não vou mais te levar. Eu falei, não, mas eu quero ir. Ele falou, olha, você não vai. Eu falei, escuta, mas se eu conseguir por conta, eu posso seguir indo? Eu tinha 14 anos. Ele pegou e falou, sim, por mim tudo bem, o dinheiro do ônibus eu te dou. Eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a me organizar para ir de ônibus. Então eu iniciei o ano de 99, eu saía do colégio do integrado, meio de 20, minha mãe passava lá, me entregava um saquinho com pão, bife, queijo, me botava no ônibus, eu ia até Campinas. Naquela época o caminho demorava quase 2 horas, Amparo Campinas de ônibus. Eu chegava em Campinas, lá na rodoviária, lá na Andrade Neves, pegava um circular, mala, taco na mão, acho que era 49 ou 349 o número do ônibus, que me levava até perto do shopping Guatemi, que era lá na Paineiras, que é o centro de treinamento da Ponte Preta. Então eu ia até lá de ônibus, descia, tal, ou seja, era um percurso de um dia. Tanto que eu não conseguia pegar o ônibus de volta das 7, eu pegava das 8h30. Eu chegava aqui em Amparo 10h15 da noite. Então eu saía a 1h da tarde e chegava de volta às 10h15. Isso quando eu chegava em Amparo. Porque o que acontecia? Naquela época, a linha que vinha era Campinas-Lindóia, Campinas-Socorro. E às vezes eu dormia. Como de fato já aconteceu, eu dormi no ponto aqui e fui acordar em Águas de Lindóia. Quando desci, nossa, onde eu tô? Aí, não, chegamos no ponto final. Falei, não, mas eu não fico no ponto final. Então, meu senhor, agora o senhor vai ter que voltar. Aí pegava um circular de volta de Lindóia para Amparo, como aconteceu uma vez, e uma vez a minha tia foi me buscar, que eu fui embora lá para o Serra Negra, porque cansado e tudo. E eu fazia isso, era um terça, quinta, sexta e no sábado cedo. Aí eu ficava, às vezes, de sexta para sábado, eu ficava lá. Essa era a minha carga de viagens e treinamentos. Então era uma coisa completamente diferente do que você tem hoje. Hoje você não põe uma criança de 14 anos no ônibus. Jamais. Jamais. E eu ia, sem problema nenhum. E essa levada foi por uns 3 meses, Felipe. Você é da família Aguilera, você sabe como é que esse povo italiano é, né? O Fernandão estava fazendo birra para ver se eu gostava mesmo do negócio. Depois de uns 3 meses, e depois de reclamações do colégio, porque eu segui estudando aqui, reclamações no sentido de cansado durante a aula e tal. Meu pai chegou e falou assim, bom, não vai ter como desistir, né? Eu falei, não, já falei para você que não. Ele falou, então eu vou voltar a te ajudar. Então, de terça e quinta, um funcionário leva, ou quando puder, e de sexta você vai de ônibus e fica no sábado.
E aí a coisa funcionou melhor para mim, porque eu passei a ter possibilidade de estudar mais e para não ter problema no colégio, que era o que irritava ele, né? Mas foi muito pegado, isso foi um ano assim. Foi o ano de 99 inteiro desse jeito. Mas hoje em dia é muito mais fácil, né? E outra, o acesso ao esporte é muito mais fácil. Cara, eu vejo os meninos aqui, tem pai com dificuldade, às vezes, de pegar um menino no colégio, ali na saída para São Paulo, e levar no Figueira. E o menino não pode ir a pé, de repente. A mala do menino fica na quadra. O equipamento está lá. O menino de 15 anos ele não pode ir a pé para o treino, em Amparo. Então, assim, de bicicleta ou de carona. Às vezes, eu não quero que pegue carona. Eu vi cada história, essas do ônibus, essa dormida, cara, eu ria. E eu comecei rindo quando eu desci em Águas Lindóia. Pensa, nós estamos falando de 99. Desce em Águas Lindóia, às 10h15 da noite, 10h30 da noite, um cidadão com um taco, uma mala, sozinho no ônibus. Em Águas Lindóia, ninguém fazia a mínima ideia do que era hóquei. Eu parecia o Frankenstein na rodoviária, né? Porque o pessoal tudo me olhando assustado, achando que ia assaltar alguém ou ia fazer alguma coisa. Começou a passar carro de polícia, e aí eu ligado um orelhão, tem que descolar uma ficha, ligar lá no 38, no 07, nem era 3807, sei lá o quê. Ligar, então, mãe, deixa eu falar um negócio. Tem alguém que possa vir me buscar? Eu tô em Águas Lindóia. Fazendo o quê? Eu falei, eu dormi e fui embora, passei reto, cansado. Ai, meu Deus, aí sai alguém, ou então pegava. Então, é um negócio que, tipo, fosse nos tempos atuais, né? Isso aí era impossível de acontecer. Você tem alguém ligando no celular. Eu não tinha celular. Você imagina, eu tinha que parar no orelhão, eu tinha ficha, eu tinha uma caixinha de coisas com ficha telefônica. Né? Hoje em dia a gente consegue localizar e rastrear qualquer um a qualquer lugar, né? Então são momentos diferentes aí, né? Só que aquilo, você pega, o esforço que você faz com que você pegue a paixão pelo negócio e realmente você veja sempre como qualquer desafio como mais um desafio. Para mim, eu tenho que treinar em Campinas, treinar em São Paulo, treinar na França, treinar na Espanha, para mim é tudo igual, eu tenho que ir treinar. Ponto. Então, não tem diferença. Se eu vou de ônibus, de avião, de carro, de bicicleta, eu ia, porque treinar é o objetivo. Então, eu acho que toda essa lição que meu pai passou para mim, sem eu saber o que ele estava fazendo, inclusive no dia que ele falou para mim, você não vai desistir, ele ria da minha cara, falava, não vou, não vou. Ele, puta merda, não, moleque, que coisa. Né? Porque ele ainda tinha na cabeça dele que eu devia jogar futebol. E eu falava, cara, eu sou ruim. Aceita que eu sou ruim. Aceita. No rock eu sou ruim, mas tem menos gente também, entendeu? É mais fácil de eu ser bom naquele momento. Então, putz, que bom, beleza. E basicamente foi esse período. E Amparo parou, Felipe. E aí Amparo parou. Então, assim, quando eu saí daqui, um pouco depois que eu saí daqui, aqui acabou. Não tinha mais ninguém patinando, e não era porque eu saí daqui, não, é porque esfriou como moda, né? Não tinha um treinador, não tinha alguém que organizasse. Não, nada. Eu acho que eu fui dirigente de hóquei desde 97, porque eu acho que eu já tinha isso comigo, porque quando eu parava, as coisas paravam também, né? Então, esse foi o caminho. E depois aqui veio quando eu retomei, eu voltei a morar aqui, e daí eu fui morar em Campinas, morei em Campinas 3 anos, estudei lá, terminei o colegial lá e tal. Também estudei na classe da Fernanda. Eu conto essa história muito boa. Essa é muito boa, cara. Eu estudei, na época que eu estava fazendo o terceiro colegial no Objetivo, em Campinas, estavam gravando o Sandy Júnior, o seriado. Né? E eu estava na minha sala, estava todo o clã do Sandy Júnior. Fernanda Paes Leme, toda aquela galera, né? Rapaz, e não é que eu achei que a Fernanda Paes Leme estava dando mole para mim? Olha eu que idiota, né? Porque eu jogo rock, porque eu não sei o que, eu moro sozinho aqui em Campinas, eu tenho 16 anos, eu moro sozinho aqui em Campinas. Eu achei que ela estava dando mole. Mentira, óbvio que não, né? E arrumado para aula, passava aquela puta vergonha, aquela herda me vestia para ir para aula. Ai, Jesus. E não deu certo. E aí, beleza, aí eu voltei para cá e a gente iniciou de novo a possibilidade de ter escolinha. Só que aí começaram lutas e lutas que demoraram muito tempo para a gente conseguir pôr na cabeça das pessoas.
que esporte diferente, que o hockey é um esporte diferente, mas era esporte. Então aí sim começaram alguns desafios assim bem pesados e que depois hoje culminaram aí com um dos esportes mais bem sucedidos da cidade, um dos projetos mais bem realizados, mas depois de quase 20 anos, né? Sim. Ô, então, Xandão, quanto à escolinha, você começou por conta, você voltou para o Amparo e quis começar a escolinha? Ou você tinha apoio, a prefeitura apoiando? Não. Cara, não. Vamos lá. O começo, a primeira tentativa de fato que a gente fez com a escola, com uma escolinha, já veio em 99, quando eu estava na Ponte Preta, um dirigente da Ponte Preta da época, ele falou, cara, e se a gente montasse uma filial, né, uma filial do projeto em Amparo, para ter uma escolinha e tudo mais. Eu achei sensacional. E eu trouxe esse treinador para cá, que é treinador não, esse dirigente para cá, desculpa, que é o João Batista Passarini, ele era executivo da Ponte Preta, super bem relacionado. Trouxe ele para uma conversa no Atlético, no Clube Atlético. E o que, assim, realmente aquela falta de noção das pessoas que comandavam do esporte, né, da nossa cidade, para uma modalidade nova e outra. A falta de noção, realmente, muitas vezes, de quem comanda esporte, de esporte e outra, de gestão e de gerenciamento de atividades. Então, a pessoa que nos atendeu naquele momento nos atendeu muito mal, não percebeu que aquilo ali podia ser um passo para uma parceria maior entre o Atlético e a Ponte Preta, porque ele não estava falando com alguém que representava o hockey, ele estava falando com o executivo da Ponte Preta, do Clube Ponte Preta, que poderia, inclusive, né? O Atlético já estava numa condição ali que não estava das mais fáceis, já era um momento que os clubes não estavam tendo muita movimentação. Enfim, desprezou totalmente, não quis. A gente deixou quieto e deixou para frente. Quando eu retorno em 2002, a gente pensou, falou, poxa, vamos tentar iniciar uma escolinha. E a gente fomos atrás de possibilidades e de espaços e aí a gente conseguiu um horário lá no ginásio, no bolão, para o hockey. Né? Depois de muita conversa e tal, e a gente começou. E, Felipe, foi um estouro, cara. Foi, assim, um absurdo. Em um mês e meio, a gente estava com 70 pessoas jogando hockey. Era um absurdo. Tanto que a gente estava tendo que fazer aulas na quadra descoberta. E, assim, foi um negócio muito bom. E aí começou os problemas, né? Começaram as invejas, começaram as complicações. Meu, eu sou um dos caras que, naquele período e até hoje, eu sou um dos caras que mais recebe encheção de saco, tá? Direto. Eu tenho tudo que você imaginar de nego que quer dor de cabeça, deu com a gente. A questão é que a gente sempre levou de uma maneira muito correta, no sentido de, poxa, não pode. A gente sempre se ajustou ao meio. E naquele momento, alguns treinadores de outras modalidades da cidade foram atrás de um vereador e pediram para que ele fizesse um pedido de retirar o hóquei de dentro do bolão. De que a gente não poderia treinar lá, porque o piso era uma mentira. Foi criado, inclusive, um laudo semi-falso, semi-fake da empresa que construiu aquele piso, dizendo que era proibido o hóquei e tal, e depois, mais para frente, a gente foi até descobriu que era totalmente falso. Enfim, a gente foi tirado de dentro do bolão, seguiram cedendo para a gente o horário numa quadra descoberta, só que chovia, areia, sujeira, e aí deu aquela minguada, toda aquela empolgação que todo mundo tava, deu aquela diminuída, e a gente perdeu um pouco de força, mas a gente seguiu até que no começo de 2005 nós tivemos um problema lá. Naquele momento ali o bairro não era ainda dos melhores, né? Assim, no sentido de você tinha um pessoal que frequentava ali que queria confusão e foram procurar confusão com a gente teve uma situação com os alunos, a gente acabou saindo ali do centro esportivo e foi para o Irapuã, que tinha a quadra, estava com pouco uso, a gente fez a gente teve que todo mundo se tornar sócio do Irapuã e a gente acabou indo para lá, em 2005. E aí veio uma geração, a partir do momento que a gente tinha uma quadra coberta, a vida ficou mais fácil.
ficou mais fácil a gente manter os atletas. E aí veio a primeira geração muito vitoriosa nossa, aqui, só de pessoas de Amparo, que é a geração do Daniel, do Heitor, do Fernando, do Marcão, do Gerê, dessa galera, e que eram todos de Amparo. E se destacaram ganhando tudo. Foram 5 anos de hegemonia na categoria de base, que foi um negócio assustador. Eles não perdiam. Foram campeões sul-americanos representando a seleção brasileira, ou seja, a seleção brasileira era Amparo. A gente não precisou de nenhum reforço para ser campeão sul-americano. Foi um momento assim, de muito crescimento, e essa geração foi até 2012, ganhando tudo, absolutamente tudo, na categoria de base, e só com atletas daqui, né? Então, esse legado acabou sendo encaixado, e aí sim a parceria com a secretaria e com a criação da associação, a coisa fluiu, porque a gente passou a ter representatividade com a associação, e a secretaria entendeu que, poxa, é um esporte realmente de rendimento e que dá notoriedade para a cidade. E aí a coisa caminhou bem. Óbvio, tivemos problemas aí nesse caminho, mas basicamente são 14 anos de parceria que corre tudo bem. Xande, corrido tudo bem. Hoje acho que é o segundo esporte mais praticado em Amparo. Só perde pro futebol. Eu não sei se... Eu acho que em número de associados a gente deve ser por aí. Porque nós tínhamos no último ciclo de associado, a gente estava na casa de quase 150 pessoas vinculadas à associação, não necessariamente sócios ativos, né? Mas a gente tinha esse número. Tá. E provavelmente é o esporte que mais traz resultado para o município, né? Olha, Felipe, a gente tem uma gama de... Amparo está muito bem servida de esporte, está muito bem distribuída. A gente tem um pouco de tudo. Isso é sensacional. Eu sou super fã disso. Eu jogo diversas coisas também. Adoro um pouco de tudo. Então, eu sou a favor da pluralidade. Inclusive, eu jogo futebol, para aqueles que não acreditam, eu jogo bem. Óbvio, não no nível profissional, mas eu sou muito bom centroavante quando eu jogo com reumatismo lá. Então, o pessoal que só eu posso correr. Enfim, eu tenho qualidade no futebol, mas eu sou a favor de tudo, e eu acho que a gente tem que ser muito plural. Amparo está muito bem servida nisso. A gente tem uma atleta olímpica, a gente tem uma Suelen, né? A gente tem um judô com muita representatividade, muita tradição e força. Nós temos aí outros esportes extremamente interessantes. A gente tem o projeto do vôlei, que tem a equipe de vôlei, que é muito bacana. Nós temos o pessoal da ginástica rítmica, que tem notoriedade na cidade. Nós temos karatê, você tem diversas outras modalidades que tem isso, né? O próprio futsal e tal. Mas eu acho que o hóquei, ele é o que tem maior alcance internacional, isso é fato. Isso é fato, é o esporte, né? Salvo, inclusive, o ano passado, onde nós trouxemos um evento para cá com a equipe da França, atletas da Colômbia, do Chile, ou seja, realmente consegue dar para Amparo uma visibilidade internacional muito grande. Amparo é conhecido fora do país, né, por ser um centro de hóquei, né, por ter essa modalidade muito, muito firme aqui. E acho que, Felipe, essa condição traz muito benefício para a cidade, não só pela visibilidade, mas pelo que o hóquei produz aqui dentro. O ano passado nós tivemos pelo menos 6 grandes eventos que movimentam de 600 a 800 pessoas na cidade. Então, assim, a gente consegue movimentar a economia de Amparo com o hóquei, o que é muito importante para a cidade, né? Para quem está aqui de fato. Sim. Ô, Xandão, vamos falar um pouco da escolinha, porque às vezes é legal a gente falar, porque vou dar um exemplo para a galera. Quando o Xande falou que ele começou no Irapuã, foi a minha segunda tentativa no hóquei. Eu já patinava, mas patinava na rua, mas não me encaixei dentro do esporte hóquei e não encaixava no meu dia a dia, no meu cotidiano também, porque eu nadava e tal. Mas eu fiz minhas tentativas. Mas agora, como uma pessoa que sabe andar de patins, teve uma vivência ali de 2 meses, 3 meses, às vezes eu quero praticar um esporte extra e tal. Todo mundo sabe da escola infantil. Queria que você falasse um pouco dela, mas também queria que você falasse da escolinha que você tem para os adultos também e tal.
Show de bola. Cara, esse foi um acerto, na verdade foi uma atualização do projeto, né, Felipe? A gente tem que ficar, cara, o esporte está mudando muito rápido. Os ciclos de 2 em 2 anos, você tem mudanças de perfil, de grupo e tudo, e essa última década, muito por conta das redes sociais, trouxe uma mudança do perfil de quem pratica esporte. Todo mundo virou vida saudável agora, né? Então você vai lá, um César Minotti que posta que adora bacon, vem lá um monte de gente briga com ele, fala, pô, deixa o cara, o mundo ficou assim, né? E a gente desenvolveu, sempre teve o foco no rendimento. Eu gosto de ganhar. Se eu não gostasse, eu não seguia fazendo o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu também tinha que apreciar e aprender a encaixar dentro da modalidade aqueles que queriam participar só, né? E isso valia para crianças, como nós temos diversas hoje, que não competem, treinam com a gente tranquilamente, ou seja, vai lá uma vez por semana, vai lá 2 vezes por semana, joga um hóquei, se diverte, e principalmente agregar essa galera desse público que você citou. Assim, poxa, eu já patinei uma vez na minha vida, eu tinha será que eu não posso? Será que eu consigo? E então surgiu o que a gente chamava de grupo dos pais, né? Começou com pais das crianças e depois expandiu para todo mundo, né? E que é um dos grupos mais divertidos de lidar, cara, porque eles vão lá simplesmente por lazer, eles curtem depois de terminar o treino, sair para fazer alguma coisa, é uma interação social, e cada pequena conquista eles vibram muito. Então, quando o cara vai lá e consegue virar de costas, ele surta do tipo, puta, como se fosse, né, um título. E para ele e a gente começou a aprender a apreciar isso. Porque eu fui treinado que, assim, na minha cabeça, o meu funcionamento como treinador é do tipo, primeiro, porque segundo, não rola. Então, eu também tive que me atualizar como treinador de hóquei, como coordenador de projetos de hóquei, para isso, em curtir pequenas coisas. Não só mais os grandes títulos e as grandes conquistas, mas também alguns pequenos detalhes. E, esse grupo de pessoas mais velhas, ele trouxe, além de tudo, ótimos exemplos para as crianças. Eles trazem uma vibração, uma paixão muito bacana. E ele está disponível para quem quiser. Então, hoje, o Felipe aí, que infelizmente não brilhou quando jovem, ele pode brilhar como adulto. Ele pode chegar lá hoje e falar, pô, daqui, quero patinar e tal, e não tem obrigação nenhuma. Nos últimos 2 anos, cada ano eles jogaram um campeonato. A gente traçou um campeonato que eles iam jogar de nível mais baixo, e eu joguei com eles. Né? Eu joguei com eles para dar um entusiasmo e para que eu também me divertisse, porque é a última coisa, muitas vezes, que eu penso como jogador e como treinador, é na minha diversão, né? Eu penso que, pô, eu tenho que fazer meu papel, que é ganhar. E, às vezes, você também enche um pouco o saco disso, né? Então, eu comecei a curtir isso e os pais, é sensacional. Então, fica o convite para quem tiver interesse. Poxa, eu patino, eu quero aprender. Eu nunca patinei, sem problema. Chega lá que você vai aprender. E tem um ponto importante, Felipe, que a gente tem visto o aumento da procura pela patinação nesse período da pandemia. Por quê? Você pode fazer ao ar livre, né? Então, eu tenho visto gente patinando para a rua, eu tenho visto a procura por informações. Então, talvez esse grupo de pessoas mais velhas que queiram fazer a escolinha por atividade cresça após o fim da pandemia, né? É uma atividade muito saudável, muito interessante e que desenvolve demais a parte de coordenação, a parte muscular, principalmente de membros inferiores, né? Então, você vai sempre ver o jogador de hóquei um pouquinho mais bundudinho, um pouquinho mais pernudinho, né? Então, assim, mulheres gostam muito porque realmente tem uma dinâmica para a estética feminina. A mulher malha sempre que tem um aumento dos membros inferiores. Então, o hóquei pode ajudar. Legal. E é bom a gente falar porque eu queria levar para um outro lado também, que essas pessoas, elas têm também a necessidade, óbvio, de não fazer apenas o hóquei. E a gente tem vários alunos dentro da academia que vieram de você para a gente prepará-los aí na parte esportiva, né? Então, a gente tem alguns alunos que a gente trabalha na musculação, eu, inclusive, trabalho com alguns. Espero, na pandemia, voltar a trabalhar com eles.
A gente tem um professor seu que dá aula na nossa musculação, o Maurício. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco também da importância da musculação, da preparação física individual com o hóquei. E a gente fizesse uma relação aí. Cara, exato. Na verdade, a gente tem aqui em Amparo alguns, na base, né, principalmente, a gente tem um grupo muito bom. A gente tem aí alguns garotos que são prospectos para, num curto prazo de tempo, saírem daqui, né? Para que a gente mande eles para jogar em outros países. Já são requisitados, mas ainda são muito jovens. Então, tivemos a necessidade, sempre temos a necessidade do complemento. Na verdade, não dá para você só patinar ou só treinar hóquei e não complementar. A musculação e os treinos específicos em academia, eles fazem o cara ser diferente. Então, se você quer ser um cara mediano, uma criança mediana, e aí voltando à parte do Xande Carrasco, que quer título, se você quer ser mediano, treine como na média. Se você quer ser melhor, treine muito mais do que a média. Então, aqueles garotos que estão indo para o complemento dentro da academia, eles estão tendo uma evolução gigante, eles estão tendo uma melhora significativa a cada ciclo de um mês e meio, você percebe a evolução. Então, assim, estar numa academia e fazer o treino complementar é mais do que necessário para quem compete. Para quem faz o lazer, entra no outro sentido, a parte do fortalecimento, né? De tá ok para poder praticar, inclusive, com saúde aquela modalidade. Quem acompanha, como você e a Mara e o pessoal da academia acompanham, hoje a gente tem essas mudanças, né? Essa mudança do perfil. Então, pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de atividade e, de repente, vão descobrir uma atividade competitiva depois dos 40. O cara passou a vida inteira sentado no computador, não gostava e tal, e, de repente, ele né, conheceu a namorada que faz, apaixonou, fez alguma coisa que é o que normalmente leva a gente para algum lugar, né? Então foi lá, tal, começou o CrossFit, ele vai lá e começa o cross, começa um funcional, sem ter tido nenhum tipo de base anterior. Esse cara está suscetível a uma lesão a qualquer instante, né? Por isso que tem que ter complemento, seja em qualquer modalidade. Então, um pai, desse grupo dos mais velhos que a gente chega, começou a patinar, começou a desenvolver a modalidade, o interessante é que ele esteja numa academia e possa fazer um fortalecimento, um complemento do treinamento, porque senão, daqui a pouco ele vai ter que parar por conta de uma lesão, por conta de dores, né? Por falta de capacidade muscular para suportar a atividade que ele gosta, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, eu que gosto de outras coisas. Eu adoro jogar beach tênis, adoro jogar tênis. E eu já tenho, por muito tempo no esporte, eu já tenho dores recorrentes no ombro. Então, quando eu vou jogar beach tênis sem fazer algo de fortalecimento de ombro, meu ombro me mata. Eu jogo um dia e acabou. Então, hoje, quando eu estou de férias e eu quero jogar beach, eu tenho que ir para a academia e fazer um fortalecimento de ombro para poder fazer meu lazer. Né? Então, encaixa exatamente. As pessoas, acho que elas precisam ter um entendimento de que a musculação ela é a preparação para a sua melhor performance. Né? Não gosto de ficar sentado. Eu também, gente, você imagina, eu malho desde os 14. Aí na ProCorpo, inclusive. Quando era ali na Rua 13, no andar de cima, que tinha as aulinhas na salinha com o espelho, que eu ia mais cedo para ficar vendo as aulas das moças. O lugar que a gente paquerava as pessoas lá. E, cara, eu não aguento mais um supino. Eu olho pro supino, eu tenho irca dele. Eu olho para ele e falo, nossa, cara, sabe aquela relação desgastada? Você fala, nossa, a gente já não se dá mais bem, a gente já não tem mais... Mas ele é necessário. Se eu não fizer, eu vou dar um chute. Poxa, eu não sei o que pode acontecer com uma articulação minha se eu não estiver pronto. Com uma pancada, com um chute. E, inclusive, para o meu lazer. Então, eu acho que a musculação ela é necessária e as atividades que são complementares a ela. Os treinos funcionais, as aulas sem impacto. A piscina poxa, eu não consigo, vou nadar para complementar, vai ajudar? Vai, sem dúvida. A natação é uma das atividades mais completas e que nós temos. Então, assim, tudo isso complementa o que você quer e te dá mais condição de você fazer com qualidade, né, Felipe? A gente fala para os alunos, e a gente inclusive já conversou antes, que o esporte de alto rendimento, ele é lesivo, né?
Total. O esporte de alto rendimento ele vai te lesionar. Só não vai se lesionar se você estiver se preparando. Isso é meio, isso eu falo para os alunos seus que você manda lá para gente, para a galera que é pseudo-atleta, para a galera que é atleta de final de semana. Mas todo mundo tem que estar minimamente preparado, porque né, hoje é muito complicado. Na verdade, assim, o esporte de rendimento ele não é feito para você ter prazer, ele é feito para você ter dor. Então, né, pega o meu caso, que tem uma lesão crônica de quadril e que me judia absurdamente e que não tem o que fazer, simplesmente não tem o que fazer. Ela é crônica, ela existe, ela não é cirúrgica, ela não é tratável por maneiras, né, não convencionais. Eu tenho que controlar o que eu faço para manter o nível da inflamação do quadril num nível aceitável. Mas todo dia tem dor. Todo santo dia. Não tem... E as pessoas... Talvez se eu tivesse feito uma preparação melhor lá atrás, eu não tivesse essa lesão, né? Mas ela é uma lesão que é recorrente nos atletas de hóquei. Não é natural você patinar por 22 anos. A gente não veio com esse amortecedor no quadril. Não é um negócio natural, entendeu? E outra, 22 anos ininterruptos e mais. No meu caso, fazendo temporadas aqui e fora. Ou seja, as férias daqui eu tô fora, as férias de lá eu tô aqui. Então, assim, eu acabo não parando, eu não tive descanso, né? Então, fica inclusive a dica. Essa preparação quanto antes começada, né, estabelecer a musculatura, tá pronto para poder produzir é o que vai fazer a diferença para você lá na frente, né? Graças a Deus eu fui ter essa lesão, ela começou em 2015, eu já tinha 32 anos. Mas a gente tem casos de pessoas hoje com 25, 24, no auge da potência física e muscular, o cara estoura e acabou. Porque você eu nunca mais consegui recuperar a potência da forma que eu tinha. Eu tive que mudar meu jeito de jogar completamente. Eu era extremamente potente, eu levava no peito e na força e tive que mudar. Por quê? Eu não consigo mais produzir a mesma energia de perna porque eu não consigo trabalhar ela com tanta energia quanto antigamente, porque senão eu estouro. E se eu estouro, eu não jogo. Então você vai se reinventando, né? Então essa preparação, eu tenho mandado, acho que os meninos têm 13, 14, né? Então, a gente está mandando os meninos cada vez mais jovens para a academia para iniciar o gosto e a preparação muscular e articular, né? Porque depois eles vão ter condição de se manter por mais tempo no alto nível, né? Enfim. E sempre aquela dica, poxa, a gente vê bastante isso, Felipe, eu escuto bastante isso. Putz, eu queria essa sua vida, hein? Caraca, cada hora no lugar. Pô, ano passado, morando em Barcelona, em Paris, e vai e volta, e faz não sei o quê. Falou, cara, vem dormir aqui, que eu só acerto uma posição pro quadril para conseguir pegar no sono. Vem aqui. Não pode tomar um remédio, né? Quando dá aquela esticada, a crise do ciático, tem que ir rastejando pro hospital para tomar um tramal. Isso, né, é aquilo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo, aos tombos, ninguém tá junto, né? Então, o esporte de rendimento, ele é isso. Ele é feito para você ter o resultado, ele não está ligando como é que você vai ter, né? Então a gente acaba tendo esses problemas. E o complemento da academia, ele se faz muito importante. Muito importante. Beleza. Ô Xandão, vamos dar uma passada agora para a parte Xande não esportista. Vamos passar para a parte Xande empresário, dirigente, burocrático, polêmico. Para a gente ir caminhando para o final, que a gente tem essa parte da fala aí. Para quem não sabe, o Xande ele é dirigente da confederação e da federação. Sim. Brasileira de Hóquei Inline. Isso, da Confederação Brasileira de Hóquei Inline, também da Federação Paulista de Hóquei e da Confederação Sul-Americana também. Isso. Os eventos aqui em Amparo são de organização do Xande também. Sim. Através da a estrutura que ela é tão bem desenvolvida, né, em Amparo, que a confederação trouxe um polo do rendimento para cá. Então hoje você tem
uma das quadras ela é utilizada como centro de excelência da confederação. Então, assim, a gente tem o ano todo de atividade e tudo, né? E a outra é super utilizada para diversos eventos. Na verdade, o fato de eu estar dentro do departamento não influencia nessa escolha das sedes e dos locais, porque quem faz essa leitura como padrão nas atividades, né, Felipe? Quando envolve o seu local, o dirigente não pode opinar, né? É um padrão que é feito. Então, por exemplo, quando tem uma punição para um atleta, se é do meu time, você é excluído da votação ou das opiniões, para não ter interferência. A mesma coisa acontece com sedes, né? Então, se Amparo se coloca como sede, você não participa da votação, são as outras equipes. Mas, graças a Deus, hoje a Amparo ela está num patamar tão tranquilo que, assim, o pessoal quer trazer o máximo possível de coisas para cá, pelas diversas facilidades que a secretaria dá, que a cidade dá, a estrutura que a cidade fez no entorno do hóquei, né? Então, sempre lembrando de agradecer o pessoal da secretaria, o pessoal da prefeitura, o pessoal do NAI, as meninas da limpeza, que são toda uma equipe do gerenciamento dos eventos esportivos que faz com que a gente tenha essa facilidade para receber. E os investimentos que estão sendo feitos, tanto da parte da prefeitura quanto da parte dos pais, que é um grande fator de sucesso aqui, né? Então, a gente comanda essa condição dentro da confederação, da federação, e tem participado ativamente de diversas discussões envolvendo o esporte no país, né? Legal. Ô, Xande, eu queria que você falasse um pouco do que você está pensando do hóquei pós-pandemia, por mais que você já tenha falado que tem muita gente patinando. Qual é a sua expectativa de quando talvez a gente você volte a dar aulas? Como que estão seus alunos? Como que você está acompanhando isso? Eu acho que, na verdade, se eu falar do hóquei, é o mesmo cenário de qualquer esporte. Tá? Eu acho que, com exceção ao futebol, o restante está todo mundo no mesmo barco. Eu vejo um cenário bem difícil. Eu percebo muita gente desanimada, não só pela questão econômica, que de fato a gente ainda não sentiu. Eu acho que a gente ainda não sentiu o baque econômico. Esse baque econômico ele vai vir diluído aí até o final do ano. Eu acho que sim, a gente vai perder. Eu calculei aí, Felipe, um retrocesso de 30% a 50%. Não só no número de praticantes, mas de movimentação mesmo, né? Óbvio, a gente vai ter que desenvolver ações para tentar manter esse pessoal jogando, ativo e tal. Então, eu acho que os esportes, em geral, eles vão recuar de 30% a 50%, dependendo do tamanho, dependendo da estrutura, né? Então, eu estou vendo alguns dos clubes mais ricos do Brasil, dos quais a gente tem acesso por conversa, demitindo, ou então zerando o salário, simplesmente dos treinadores e tudo. E acho que alguns locais vão aproveitar esse instante para fazer alguns ajustes que talvez com as coisas funcionando eles não tivessem condição. Então, eu já não estou muito feliz ali com o fulano, dá dor de cabeça, dá muito trabalho, dá muito custo. Ninguém vai reclamar de nenhum tipo de mudança nesse momento da pandemia. Então, é a hora que as pessoas podem mandar os outros embora sem ninguém questionar. E nesse momento, a gente percebe que a falta de uma liderança esportiva no Brasil vai deixar os esportes, nessa condição a gente pode incluir inclusive as academias, à mercê de diversas situações. Porque deveríamos ter alguém, né, deveríamos ter uma pessoa, uma fala única. Uma pessoa que chegasse e falasse assim, não, seguinte, ok, competição não precisamos ter, mas por que zerar as atividades? Por que pode ter igreja, e pelo amor de Deus, sem briga com Deus, a última coisa que eu quero, né? Já me repetiram no catecismo por causa da briga com o padre, então a última coisa que eu quero é isso, mas, poxa, eu não vejo se tiver o protocolo de maneira correta. Então, o que está faltando é isso, o esporte e para mim, mostra muito como é o Brasil, o seguinte cenário. Então, você coloca lá profissionais de saúde num decreto aptos a trabalhar e está lá, educadores físicos. Mas, ao mesmo tempo, coloca o esporte como a última coisa a ser retomada. Você fala, mas peraí, se o profissional de educação física ou o profissional de esporte, ele é de saúde,
Por que o esporte, a academia, está na última curva da retomada, né? Então, eu vejo isso de maneira muito equivocada, mas nada diferente do que é o Brasil. É a bagunça que nós estamos vivendo. Então, assim, você manda abrir, o outro manda fechar. E, nesse momento, não dá para a gente culpar, por exemplo, a cidade ou algo assim. A cidade tem que seguir a regra do Estado. E se eles tentam ir diferente, né, a judicialização da nossa política, aí vai lá o promotor e derruba. Mas o promotor não foi eleito. Quem foi eleito foi o prefeito ou o secretário. Ué, e se ele coloca que pode voltar, o promotor derruba, como é que a gente fica? E esse cara, né, as pessoas vão cansando desse vai e volta, desse vai e volta. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião muito pensada do que aconteceu. Eu acho que, assim, o susto do começo, aquele fecha tudo no começo, ele não deveria ter acontecido tão diretamente. Eu acho que, sim, vários eventos, festas, coisas de macro, né, de grande aglomeração deveriam ter sido proibidas, sim, mas já deveria ter sido solto algo em seguida para as academias, por exemplo, reduz grupo, reduz turma, marca todo mundo em horário, álcool em gel e máscara, ponto. Inicia. Aumentou o contágio, beleza, fecha, ok? Fecha porque está descontrolado. Não aumentou, vai alinhando essa movimentação. Por quê? Se nós temos como uma das principais causas de morte é a obesidade. Em 3 meses dá para você se tornar obeso, comendo e assistindo TV, é fato. Quem estava em sobrepeso nesse período de pandemia já virou obeso. Ou seja, quem não era do grupo de risco virou do grupo de risco. Fora os problemas as questões do efeito do esporte ou da atividade física na cabeça das pessoas. Você tem tido aí um altíssimo índice de atletas, profissionais ou não, com crises de ansiedade, crise de pânico, depressão, pela falta do treinamento. É uma parada muito brusca. Então, assim, eu vou falar por mim. O ano passado eu fiz, sei lá, acho que 12 ou 14 idas e voltas competindo da Europa. De repente chega alguém e fala para mim assim, para. 5? Ah, entendi. Assim. Chega alguém para mim e fala, para. Entendi. Chega para mim e fala, para. Aí, beleza, você para. Aí, fechou a academia, fechou o treino. Cara, é normal que você dê uma desorientada. E eu acho que eu devo ter ganho uns 6 quilos, pelo menos. E não tem. Você até depois do primeiro mês que você dá aquela chutada na barraca, no pau da barraca, mesmo, porque aí você começa a controlar, mas, de fato, não tem como você evoluir nesse momento sem o treinamento, sem poder frequentar uma academia. Então, eu acho que foram alguns equívocos e que nós vamos pagar o preço por isso. Por quê? As pessoas, né, o esporte vai pagar o preço, porque as pessoas acabam se evadindo das modalidades e da academia ou dos esportes internos, porque não tem perspectiva. Então, a gente está tendo lá na associação, mesmo com os pagamentos suspensos, a gente está tendo um monte de cancelamento de matrícula de associado. Por quê? Não tem perspectiva. Né? Então, eu vejo com muita complicação esse momento e a falta de uma liderança. Basicamente isso. A gente não tem ninguém que esteja falando de maneira coerente e norteando o entendimento de que o esporte ele é necessário para a saúde. Eu não estou dizendo que tem que voltar a ter campeonato de hóquei, eu não estou dizendo que tem que ter uma prova de natação na Procorpo, eu não estou dizendo que tem que ter uma... Não. Mas de maneira controlada, de maneira ajustada, as atividades poderiam ser retomadas. Eu não vejo isso com dificuldade, não. Tá? Uma coisa que a gente vem levantando e vem falando também é que o profissional de educação física, o professor, o treinador, ele briga o CREF, o CONFEF, que são os conselhos regionais e estaduais, brigam para a gente orientar, né? Para o professor estar presente do aluno, não pode ter uma sala de musculação sem um professor. Só que agora todo mundo faz aula no YouTube. Então, cadê o professor? É aquilo que você falou. Perfeito. Você é, de um lado, colocado como essencial da saúde, mandam você fazer um cadastro para trabalhar para o governo, e, ao mesmo tempo, o profissional de educação física é deixado de lado, o treinador é deixado de lado, o esporte é deixado de lado. Olha, eu vou falar um negócio que
interpretem da maneira que quiser, mas eu acho que esse é o momento para os profissionais de educação física simplesmente acabarem com a mamata do CREF, parar de sustentar vagabundo que fica sentado indo atrás de multar os outros, que essa basicamente é a função do CREF. Né? O CREF nada mais é do que um sindicato do qual vocês pagam e eles trabalham quando querem, fazem quando querem, entendeu? Então, se você faz uma denúncia de uma pessoa que estava fazendo uma corridinha não sei aonde, vem 5 carros do CREF dirigindo 800 km para poder vir multar você. Agora, no momento nesse momento, onde precisava apresentar sua força, cadê? Cadê o CREF? Eu não vi ele. Tô procurando. Se fosse para denunciar, para vir multar alguém, eles viriam, né? Agora, para ajudar, não está vindo. E mostra realmente que é isso. É um bando de encostados que estão ali, né? Não estão fazendo muita coisa e no momento de dificuldade mostra que não serve para nada. Minha opinião, Xande Guilherme, opinião. Enfim, e acho que as academias, o prejuízo das academias, quando eu falo prejuízo de pessoas, né, não estou falando financeiro, assim como da nossa modalidade, das outras diversas, é de ser colocado nessa condição. Então, assim, a gente é vendido como saúde. Pratica esporte para ter saúde. E no momento de pandemia, a gente não é saúde. Xandão, eu concordo, acho que é muita coisa para ser revista, mas a gente tem que aguardar agora, esperar a gente poder retornar. Xandão, queria agradecer demais sua participação, nosso tempo já está acabando, queria agradecer muito sua participação, queria que você deixasse para a galera que tiver interesse também suas redes sociais. Quem tiver interesse em entrar e participar do hockey, deixar também como falar com você. E aí, muito obrigado. Valeu, Xandão. Nada. Camilo, é um prazer. Eu sou cliente da Procorpo desde Guaraná com Rolha, como eu falei, desde a academia lá na Rua 13. Né? E, enfim, sou muito grato à Procorpo, né, por tudo. E quem quiser logo, né, ficar antenado, tem o Instagram do time, que é o @NoLimitsHockey. Quem quiser achar a gente lá para dar risada no Instagram, tem o @Xande2E02. A gente está direto fazendo um monte de interação também nesse momento onde a gente está parado. E, óbvio, a gente tem que seguir respeitando todas as regras. E como eu passei para os meus alunos, eu não estou saindo de casa para fazer nada, então também eu imagino que eles tenham que ficar em casa e o desejo é que tudo isso passe o quanto antes, né? Então, assim, agradecer a academia mais uma vez, o convite, a gente está à disposição sempre para falar, para trocar ideia, é sempre importante, e acho que os esportistas da nossa cidade deveriam se comunicar melhor, que é importante para a gente ter um trabalho em conjunto, né? Sempre em conjunto, não tem o que fazer, sociedade é isso. Bom. Tchau. Tchau. Espera aí que eu quero cancelar aqui.